Olá, tudo bem? Paz. Uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 24 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse 9 e 10 e também nos livros de Obadias e Jonas. Pega a sua Bíblia, abra comigo, dá pausa no vídeo. Jonas 1, versos 1 a 3. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você e eu somos como mensageiros enviados por Deus para onde Ele nos plantou, ok? Anunciando a boa notícia, seja onde for. Por quê? Porque isso é o papel de um salvo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Cada um de nós, ok? Por que também? Porque isso faz parte da missão da igreja. Marcos 16, 15, 6. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E pode até ser que você tenha recebido um chamado divino específico para pregar o evangelho. Romanos 1, de 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Paulo recebeu, foi separado para isso. E muitos são, né? Deus ele chama assim, tá? Isso é inquestionável. Sendo alguém não se envergonhando da sua parte na missão de Deus, procurando exercer o seu ministério em fidelidade, zelo e amor. Romanos 1, 11 a 17. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então é possível você entenda que é o papel de todo cristão, transportado para a luz,
entenda que é a missão da igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Talvez você tenha recebido um chamado específico. E talvez você entenda que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, para que aquele que seja justificado pela fé encontre vida eterna. E você não se envergonhe do evangelho, tá? Mas nós ficamos muito preocupados conosco. Por que nas oportunidades que nós temos de pregar o evangelho nós não pregamos? Nós ficamos preocupados conosco. Só que pregar o evangelho não é sobre a envergadura, né? Pensa uma ave, né? Quando abre suas asas, a sua envergadura. Não é a sua envergadura, né? Um avião, né? A sua envergadura. Não. Que alça voo, aquela envergadura. Não. Não se trata do impacto que você ou eu produzamos nas vidas das pessoas. Não. Não se trata da projeção, do alcance ou do reconhecimento de como você prega o evangelho. Não é nem sobre como Deus pode ou não nos usar para resgatar vidas do império das trevas, tá? Já caí nessa enrascada, já falei, já testemunhei aqui. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei de duas situações. Uma eu tenho certeza que eu já contei, que foi um período em que eu precisava pregar em uma frequência maior, na igreja onde nós participávamos, Rosane e eu, e eu era pastor auxiliar lá, e eu precisava pregar mais, com mais frequência. E exatamente no período que houve essa necessidade, foi um período que o orgulho, a soberba, ficaram muito latentes no meu coração. E eu entendi da parte de Deus que era para eu ficar sem pregar. Porque, por mais que eu não falasse verbalmente isso com as pessoas, eu pensava, eu sei que Deus me usa. Você entende? E só depois de meses e meses e meses foi que eu entendi da parte de Deus que era para eu voltar a pregar. Umas situações lá, internas lá da igreja. E uma outra vez, eu congregava lá também, mas muitos anos antes, tipo uns 6, 7 anos, 6 anos antes talvez, eu era um diácono que estava responsável por uma igreja ligada ao ministério, né? Uma igreja filha, vamos dizer assim. E logo na primeira semana, quando eu preguei, em torno de 6 vidas ali haviam entregue o seu coração ao Senhor, né? Mediante ali a pregação da palavra. Se eu não me engano, uma pregação sobre Obed-Edom, algo assim. E eu fiquei maravilhado, muito feliz com aquilo. Ali, para mim, havia sido mais uma confirmação do Senhor para o meu ministério, tá? Só que aí eu cheguei e falei pro meu pastor na época, tenho grande carinho por ele, amo a vida dele, da sua família, meu amigo. Saí de lá, mas eu não virei inimigo dele nem de ninguém, sabe? Tenho contato com ele e apenas divergência da maneira de ser igreja, tá?
naquilo que Deus estava fazendo na minha vida, num despertamento que Deus estava trazendo para a minha vida a partir de 2015. E aí ele falou assim para mim: ô, Jô, segura a onda, geral, vigia o teu coração. Porque eu liguei para ele, falei todo feliz, e aí, ó, poxa, que maravilha, tremendo, Deus é maravilhoso. Tantas vidas entregaram o seu coração, se renderam a Cristo hoje. Ele falou, ops, ele percebeu que essa vaidade que estava vindo do meu coração, ele falou, ops, baixa a tua bola, se humilha, guarda o teu... Foi nem guarda, ele falou muito bem na frase que ele falou, blinda o seu coração. E desde ali, eu passei a vigiar muito nisso, tá? E sempre procurei vigiar nisso. O meu único momento de escorregar após isso foi nesse período, desse momento difícil que tivemos lá, e ver essa convicção extrema de ser usado por Deus. Mas tirando esse período sombrio, eu sempre procurei vigiar o meu coração em relação a isso. Então não se trata de como Deus pode ou não nos usar, tá? Não se trata disso. Mas é tudo sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor e Salvador. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus, o Cristo de Deus. Jesus é quem nos envia para sermos suas testemunhas e fazermos discípulos dele. Jesus é quem nos batiza no Espírito Santo, nos revestindo de poder para a tarefa, para a missão. E o próprio Senhor Jesus é a boa notícia. É o Evangelho. É a boa notícia do perdão de pecados, da libertação da escravidão dos pecados, do desviar da ira vindoura, da anulação da condenação eterna, da reconciliação com Deus, do relacionamento com o Pai e da vida eterna. Então é tudo sobre o Senhor, não é sobre nós, você entende? Então, como alguém que experimentou a realidade do Evangelho na sua própria vida, mediante o perdão recebido, nós precisamos ser pregadores arrependidos. Pregadores arrependidos. Pregadores que reconhecem o valor do perdão que receberam. Por que eu falo isso? Porque tem que ser assim, obviamente. Mas é que quanto mais nós percebermos o tamanho, a dimensão do perdão que nós recebemos de Deus, mais nós vamos amá-lo. E quanto mais nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou, compreendendo que Ele nos amou primeiro, a dimensão disso na nossa vida pessoal, mais nós retribuímos esse amor e, por consequência, mais nós amaremos os ouvintes. Entendeu? Olhando aqui para o contexto, o livro de Jonas ele é mais um relato ministerial do profeta do que um conjunto de profecias. Contando a história de Jonas como um relato verídico, não um conto, não um mito. Tá? Como muitos dizem, não é. Mas retrata, é interessante que Deus permite que seja retratado quem Jonas era. Alguém que era relutante, desobediente, orgulhoso e sem compaixão. É o que a gente vê quem ele era aqui. Mas uma coisa vamos ver aqui, vamos chegar naquilo que nós vemos. E por que nós vemos claramente que essa mensagem aqui, desse livro, é algo verídico? É algo mencionado lá em 2 Reis 14, 25, por exemplo, mas é isso mesmo? Acho que eu não sei se eu anotei certo. Está anotado aqui na minha Bíblia.
Não sei se... Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ó. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Anitai, o qual era de Gat-Hefer. Ok? Então, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anitai. Então, a Bíblia vai explicando, autenticando a própria Bíblia. E o Senhor Jesus, por exemplo, lá em Mateus 12, Jesus ele fala algo importante. Diz assim, 38 a 42. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão um sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ok? Então Jesus ele é autêntico. O livro de Jonas, ele traz a mensagem de juízo para Nínive e a misericórdia universal de Deus. Por que universal? Porque era a manifestação da misericórdia de Deus aos gentios. Tá? A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, que mais à frente conquistaria as 10 tribos do norte. Tá? Situada a 1.000 quilômetros de distância de Israel, era uma das maiores cidades do mundo, com aproximadamente 600 mil habitantes. É muita coisa, né? Para uma cidade, tá? É bastante coisa. Na época, aqui é a cidade onde eu moro, São Gonçalo, se eu não estiver enganado, era uma cidade de 1.300.000 habitantes, tá? Então era como se fosse metade aqui da minha cidade. Então é um bocado. A cidade de Nínive, ela estava no ápice do seu orgulho e prosperidade quando Deus enviou o profeta Jonas para clamar contra ela e adverti-la do iminente juízo divino. O versículo 2 diz assim: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Existem relatos históricos que os ninivitas, né, contexto do Império Assírio, eles eram bem cruéis, tá? Nas suas práticas, e essa fama da sua crueldade era conhecida, tá? pelos israelitas, pelo mundo, né? Então Deus manda adverti-las desse iminente juízo divino. É claro que tem algo aqui interessante, porque depois, alguns livros à frente, em Naum ele traz o peso de Nínive. Provavelmente eu vou trazer uma reflexão em Naum daqui a 2 vídeos, tá? Daqui a 2 vídeos, uma reflexão em Naum, com base no versículo 7. O Senhor é bom. O peso aqui, a sentença, era contra Nínive, tá? Peso de Nínive. E aqui era um período de tempo, Naum, um pouco de anos à frente. Ou seja, houve arrependimento, mas eu vou falar desse arrependimento já, mas
tempos depois, os novos habitantes, eles viraram as costas para o Senhor. Jonas, ele foi enviado a esses gentios, só que ele se recusou a aceitar a comissão do Senhor. Como eu falei no versículo 3. Deus mandou ele para Nínive, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Por quê? Ele tinha receio de que eles viessem a se arrepender, sendo poupados da condenação de Deus. Quando Jonas percebeu que a misericórdia de Deus seria revelada aos ninivitas, porque ele conhecia Deus, isso fica claro aqui no versículo 2 do capítulo 4, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Porque, por mais que a palavra de Deus seja uma palavra de juízo, tá? O juízo de Deus vem, tá? A ira de Deus vem, está implícito aí que o juízo é para aqueles que não se arrependem, tá? Então Jonas sabia isso, ok? Ele sabia disso. Então quando ele se arrependeu, quando ele percebeu que a misericórdia de Deus seria revelada aos ninivitas, esse espírito dele nacionalista, de achar que Israel era o queridinho de Deus, não os demais povos, ele manifestou então esse nacionalismo, ciúmes e um espírito vingativo, tá? E isso travou ele e ele não quis obedecer, tá? Ele planejou então fugir para uma direção oposta, porque Tarsis fica em direção oposta. Ele teve, e a caminho ali de Tarsis, ele teve de aprender a obediência no ventre do grande peixe. Existem alguns detalhes de localização, disso, daquilo outro, que eu não... Para o contexto aqui da reflexão, eu não vou trazer não, tá? Eu tô adiantando já. Então, Jonas, ele pregou de forma... depois, né, em obediência, mas a sua pregação, ela se contrastava, por exemplo, com a pregação de Jeremias. Por que eu digo isso? Porque Jeremias, ele pregou ao povo por décadas, amando-os intensamente e não sendo ouvido. E Jonas, ele pregou de forma breve, direta e objetivamente a um povo que ele odiava. Mas o que aconteceu? O maior avivamento registrado na história bíblica. Por quê? Todas as pessoas da cidade se converteram. Eles entenderam a mensagem, clamaram a Deus em profundo arrependimento de seus pecados. Tá? Se antes... só que aí isso mexeu com Jonas. Porque se antes ele era um pregador arrependido, porque se rendeu a Deus em confissão de pecados quando ele estava lá no ventre do grande peixe, agora Jonas era um pregador arrependido, não arrependido das suas práticas, do seu pecado, mas um pregador arrependido do cumprimento da sua missão, porque ele testemunhou a conversão dos seus odiados ouvintes. Então, muita coisa nós podemos aprender no livro, muitos ensinamentos, muitos, tá? Muitos mesmo. Me lembro de uma série de ensinamentos mensagens que um pastor, um dos meus pastores, trouxe à nossa igreja há alguns anos, com base em Jonas. Foi muito edificante e confrontador, tá? E muitas lições nós podemos extrair do livro. Mas a lição principal, e é o direcionamento para a nossa reflexão de hoje, que o Senhor quis que eu trouxesse aqui,
é que Deus quer manifestar a sua misericórdia aos pecadores, usando para isso os seus pregadores. Independente das nossas opiniões, independente das nossas emoções pessoais, né? Porque nós somos meros vasos de barro, tá? E ponto. Apesar do contexto nos informar o desejo de Deus ser misericordioso, não está escrito que Jonas recebeu a mensagem do Senhor diferente daquela que ele anunciou, tá? Não está registrado. Tem gente que diz, porque ele pregou sem misericórdia, porque a mensagem dele só anunciou o juízo. Não está escrito que Deus mandou ele falar outra coisa. Então eu não posso conjecturar isso. Então, apesar do contexto nos informar do desejo de Deus de ser misericordioso àquele povo, não está escrito que Jonas recebeu a mensagem do Senhor diferente daquela que ele anunciou, tá? Então, como pregadores arrependidos, preguemos de má vontade, contrariados, tristes, mas que nós sejamos obedientes em pregar a palavra, porque o mundo precisa de pregadores. Na padaria, no supermercado, na escola, na faculdade, na oficina, na loja, no consultório médico, na fila do banco, ou na fila da lotérica, né? Para quem paga suas contas na lotérica, no ônibus, nas praças, nas ruas, de porta em porta, na igreja, na internet, onde quer que o Senhor, para onde quer que o Senhor nos envie, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, e pregarmos. Não importa como estivermos, e eu posso testemunhar que, não querendo pregar, injuriado, triste, às vezes de má vontade, eu precisei abrir mão de mim para gravar aqui essa aqui é do dia 24, acho que faltam 9 reflexões, talvez 7 reflexões, e essas 300 e quase 360 até agora, algumas delas eu preguei muito mal. Compartilhei aqui, às vezes era pregação, às vezes era só uma conversa, às vezes era um estudo bíblico, às vezes era um mistão de tudo, né? Fato é que às vezes eu não estava bem e compartilhei aqui. Então, vai, assim mesmo, tá? Mas aquela pessoa, eu acredito que aquela pessoa ela faz isso, então não deveria. A misericórdia de Deus é para todos. Não porque nós mereçamos, mas porque Deus é misericordioso. O Senhor é bom. Você não merece a misericórdia de Deus. Eu não mereço a misericórdia de Deus. Mas Ele nos alcançou. E Ele quer nos usar para alcançar os perdidos. Sejam os perdidos que ainda não se decidiram por Cristo, ainda que não tenham escutado o Evangelho também, mas também aqueles que estão no meio da comunidade de fé. Também. Tá? Então, como? Com base em Jonas, no que vemos aqui no livro de Jonas,
ah, nas atitudes dele e naquilo que Deus fez na vida dele, tratou com ele, como então pregar? Eu vejo aqui 7 verdades que eu quero compartilhar com você. Primeira, prioriza a sua vida espiritual. Por quê? Porque Jonas fugiu, tá? Ele fugiu e recebeu um castigo. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de se quebrar. Os marinheiros temeram, clamaram aos seus deuses, às suas entidades. Jonas desceu ao porão do navio, deitou e teve ali um sono profundo, tá? É importante ressaltar isso aqui. E aí o mestre do navio chega a ele e fala: ô, filhão, tá dormindo por quê? Vai clamar aí ao seu Deus. E aí eles descobrem lá, né, de quem seria a culpa. A providência divina faz cair sobre Jonas. Ele declara que ele era hebreu, que temia o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E os homens ficam desesperados e perguntam: o que a gente vai fazer agora então? E aí ele falou: olha, faça o seguinte, me lança ao mar porque a culpa é minha, eu sei que é por minha causa que sobreveio esta tempestade. Então ele estava consciente de que ele havia feito bobagem, tá? E aí nós encontramos, no versículo 3, por exemplo, uma série de verbos na voz ativa demonstrando pela quantidade, pela ação, que significam a nossa disposição para pecar. Porque ele se levantou para fugir, desceu, pagou, depois desceu para o navio, tá? Para ir para longe. E depois ele desceu mais uma vez no porão, ao porão do navio. Então a nossa disposição é sempre para nós nos afundarmos no erro, ok? Só que aí tem que chegar uma hora que isso precisa ser todos os dias, uma análise, olhar para dentro do coração e reconhecer a nossa culpa pelo pecado, com disposição a assumir as consequências e apresentar isso ao Senhor em arrependimento de pecados. O que acontece? Ele é lançado lá, vem um grande peixe que o engole e ele fica lá por 3 dias e 3 noites. No capítulo 2, verso 1, ele começa a orar. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. E ele vem ali trazendo a oração dele, tem muitos ensinamentos aqui nessa oração. E aí, se eu preciso reconhecer onde eu estou pecando, me arrepender, tá? Nessa prioridade da minha vida espiritual enquanto pregador, você enquanto pregador, onde quer que Deus te envie, você precisa ser alguém resolvido com a questão do pecado, arrepender-se dos seus pecados. Eu vejo aqui a importância também de uma vida de oração, porque a vida de oração prioritariamente é uma comunicação do nosso espírito e o Espírito de Deus, tá? E expressando e sendo meio de um relacionamento com o Pai celestial, numa comunhão pessoal. Então você precisa ter uma vida de oração, sabe? Nós precisamos ter uma vida de oração. Aí nos versos 9 e 10 do capítulo 2 aqui, ele finaliza e diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Ele começa a mostrar uma gratidão por tamanha salvação que alcançou, querendo viver para a glória de Deus. Então, o versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou as Jonas na terra seca. Então, eu vejo a prioridade a ser feito não descuidar da vida espiritual, ok? Eu vejo isso. Priorize a sua vida espiritual, tá? Primeira atitude. Vou dar um exemplo aqui de 1 Timóteo 4,16.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é só cuidar do conteúdo, você precisa cuidar de você. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, ok? Segunda atitude dele, que na verdade nós aprendemos aqui, é a obediência. Você precisa ser obediente. 3, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Até o 3, né? E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Você para aqui na parte A do versículo 3. Então, é preciso ser obediente. Aí eu me lembro de Filipe, Atos 8, 26 a 35. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que leis? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Foi obediente para evangelizar o eunuco, para pregar o evangelho ao eunuco. Priorize a sua vida espiritual, cuide, não negligencie ela, mas seja obediente. Deus ardeu o teu coração para abrir a boca, para falar com aquela pessoa, se encha do Espírito Santo e vá lá e fala, tá ok? Terceira verdade, no capítulo 3 ainda, na parte B do versículo 2, quando ele diz assim: E prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, seja fiel. Seja fiel. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Seja fiel no sentido de seja bíblico. Né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade, sã doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Foi a mensagem que Deus disse para ele. Então ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou, contextualizando para os nossos dias, o evangelho bíblico. Nós precisamos, nesse tempo que estão se afastando da sã doutrina, rejeitando, precisamos pregar a verdade, ok? Sermos fiéis às escrituras, sermos bíblicos. Uma quarta verdade, versos 3 e 4, é de nós sermos dedicados, porque o texto diz assim: E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele teve que se dedicar a andar aquele caminho lá.
tá? Ele precisou fazer isso. E eu vejo que muitas vezes nós não queremos nos dedicar. Eu vou ter que pegar um transporte. Eu vou ter que andar a tal lugar. Eu vou ter que ficar mandando mensagem. Eu vou ter que ligar. Eu vou ter que ficar esperando. Que não sei o que. Que aquilo. E nós botamos um monte de desculpa e não nos dedicamos à missão que Deus nos confiou, de pregar a palavra para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas, tá? 1 Timóteo 4, 13 a 15, por exemplo, nos ensina isso o Novo Testamento. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Se dedique a isso. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí no versículo 4, eu vejo uma outra verdade, uma quinta aqui, não invente. Porque o que ele disse? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ponto. Foi uma mensagem dura, objetiva, mas eficaz, que veio diretamente de Deus, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Se Jonas talvez tivesse tentado fazer algum ajuste, possivelmente não seria entregue da forma como precisava. A grandiosidade da malícia daquela cidade talvez precisasse exatamente de uma contundência de um pregador como foi Jonas, tá? O texto e a forma podem variar, mas não floreie o Evangelho de Cristo, apenas pregue fielmente. Quem atrai, se revela e convence é Deus. O nosso papel é pregar. Atos 2, 40 a 41 me mostra algo importante nisso. E com muitas outras palavras, isto testificava. Falava a mesma coisa, mas de forma diferente. E os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Entendeu? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ok? Sexta verdade, tenha compaixão, porque ele não teve compaixão. E Deus viu, versículo 10, as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que eu tinha anunciado, lhes faria, e não o fez, ok. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Versículo 1 do capítulo 4. Então precisamos de compaixão. Paulo demonstrava essa compaixão. 1 Tessalonicenses 2, 10 a 13. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crês. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crês. Ponto. Ok? E uma sétima e última verdade, seja humilde. Por quê? Vem aquela história da boboreira, nasce, morre, ele fica irado, feliz com a boboreira e triste quando ela morre. Aí no versículo 9, então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Ele foi orgulhoso com o confronto de Deus. Marcos 1,7, sobre João Batista, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Humildade. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.